Então, só para contextualizar, para quem não viu esse filme, o Superman ele faz a Terra girar ao contrário para salvar a Lois Lane de morrer. Então, o Superman, a saga do Superman nos cinemas começou em 1978. Foi, como eu disse, o precursor das histórias de super-heróis no cinema. E para vocês, esse ainda essa saga, primeira saga do Superman, ainda está entre as melhores adaptações de super-heróis para o cinema? Eu vou começar então. Oi, tá funcionando? Tá. Bom, baixinho. Bom, a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui de começar, né? E quando a gente estava vendo aqui o trailer, essa parte. E Superman, para mim, realmente, os dois primeiros filmes dos 4 que foram feitos, né? Exatamente, os dois primeiros filmes. O primeiro, dirigido pelo Richard Donner, é absolutamente perfeito. E para mim ele é realmente atemporal. Assim, por mais que para algumas pessoas que hoje estejam mais acostumadas com os efeitos visuais, né, em CGI, esse filme é perfeito em tudo. Assim, acho que elenco, direção, interpretação, tudo. Ele é, até hoje, ele é sem dúvida para mim um dos melhores filmes de todos os tempos. Pela forma como ele foi contado, narrado, como nos apresentou esse universo do Superman. E realmente é um filme que nos posters de lançamento dizia, né, você vai acreditar que o homem pode voar. Não tem como tu não olhar para aquilo, realmente não sentir uma emoção e ser levado para esse mundo de fantasia, né, dos quadrinhos. Então, para mim, ainda é um dos melhores filmes de super-herói que nós temos até hoje. Pode falar, Maurício. É legal isso que tu falou, da frase. Eu tenho um amigo que não está mais entre nós, faleceu, Deus o tenha, Dudu. Ele disse, eu não assisti o Super-Homem no cinema, né? Eu nasci em 79, então logo não pude assistir no cinema o Super-Homem. E ele assistiu, e ele disse que foi duas das maiores emoções que ele tinha vivido no cinema foi o voo do Elliot no ET. E o primeiro voo do Super-Homem no cinema, que disse que o cinema veio abaixo, gritando, maluco. E com a trilha do John Williams, né? Então imagina essa emoção realmente. Porque hoje a tecnologia tá uma maluquice, a gente estava vendo antes, nós vamos passar depois um clipe do Capitão América. E a maluquice hoje a tecnologia, a gente estava conversando também sobre o que a gente viu no Benjamin Button, né, com a cabeça do Brad Pitt no Senhor de Idade. A gente vai ver isso no Capitão América também. Então hoje não é muito... É difícil hoje de se impressionar. Ao mesmo tempo que essa cena própria do Capitão América impressiona. Mas hoje um cara voando tem qualquer... Né, o Kick-Ass, eu estava revendo ontem o Kick-Ass. Na hora do final lá que ele realmente voa com tipo um Rocketeer da vida. Revendo aqui agora eu penso, cara, imagina nessa época que foi assistir o cara voando. E depois quando apareceu o globo terrestre, eu pensei assim, 78, logo então, 9 anos depois do Homem na Lua, né? Correto? 69, Homem na Lua? 69. É isso? Então, tu vê que também o Kubrick fez esse bem, né? Tipo, mostrou o universo e o pessoal disse, isso aí, vamos trabalhar com o universo. E eu imagino quantas pessoas não devem ter ficado malucas, cara. Com isso eu quero dizer que sim, tipo, pela importância, né, que o filme tem, por ser inovador na época, por ter uma qualidade dramática no filme, né? Eu acho o Christopher Reeve um dos melhores protagonistas que encarnou algum super-herói. Acho melhor que o Christian Bale, eu acho melhor que o... Eu não acho melhor que o Christian Bale. Ele tem uma birra com o Christian Bale. E quem mais? Óbvio, o George Clooney como Batman. O Kilmer como Batman. Mas e vocês não acham também o Super-Homem fantástico, até hoje marca? Ou é galhofa ver hoje o Superman não fica assim... sei não. Eu me arrepio até hoje. É uma instituição. Total. O Christopher Reeve é o Superman, né? Quem quiser. E o Christian Bale é o Batman. Não, entre os Batman, sim. Mas Batman e Super-Homem... Não que eu prefiro o Super-Homem do que o Batman, mas eu acho que o Christopher Reeve... Eu não sei, é tão icônico, né? Aquela cara dura. Fala aí. Eu posso falar também como...
que eu sempre tive problemas com o Super-Homem, assim, como herói, na realidade. Eu sempre tive problema. Cara, ele é invencível, assim. Eu li e eu pensei, pá, que sem graça, um herói invencível. Muito tempo, pra mim, ele foi o herói invencível. Ele é invencível, cadê a humanidade do Super-Homem, né? Que até podia citar uma fala do Kill Bill, volume 2, que não tem nada a ver com quadrinho, mas só que ele comenta que, perguntando pra noiva qual é o super-herói predileto dela. Ele pergunta pra noiva, o Bill pergunta pra noiva e aí ela responde. Ela não sabe responder direito e ele responde que o predileto dele é o Super-Homem. Porque o Batman é o Bruce Wayne, não é o Peter Parker é o Homem-Aranha é o Peter Parker, não é o Code... A identidade secreta dele, mas o Super-Homem, a identidade secreta dele é o... Sim. É o Clark Kent, né? Foi ali que ele partiu começou a ser humano. Ele humanizou a coisa pra ti, sim. O personagem pra mim, assim. Mas sim, o filme como cinema, falando em caráter de cinema, assim, é um filme impressionante, assim, contextualizando no tempo que aquilo foi passado. E ainda hoje é um filme... Tem alguém que assistiu? Você falou que é uma instituição. Tava assistiu lá, no cinema? Tava lá, 1979. Fala disso pra nós. Fala disso. Bom, foi um marco de efeitos e tal, mas eu acho que foi a primeira vez que... Que idade tu tinha? 1979, 14. 14 ainda. 14, né? E foi a primeira vez que a gente pôde ver um filme de super-herói bem feito, com efeitos especiais decentes, com uma música decente também, etc, né? Com uma produção que não fosse mambembe. Porque naquela época o fã de quadrinhos, né, aquilo que a gente viria a ser conhecido como nerd e tudo mais e tal, etc. Nem nome tinha pra isso, né? Era visto assim? Era visto quem era fã de quadrinhos? Olha, naquela época assim, quem começava a ver muito quadrinho, muito filme de super-herói, ficção científica, etc. Eram umas figuras que pensavam que... Como é que eu posso definir? Pensava que era o único da sua espécie. Sim. Até começou a ler X-Men e teve certeza realmente que era Mas era visto como estranho, assim, pelos amigos, pela classe? Olha, eu acho que... Pelos pais? Os pais nem tanto, mas em classe eu acho que uns 60% mais ou menos. Fala assim, é estranho. 60%, 20% não estava nem aí, 20% era do grupo talvez. Tá. E foi um marco. E a sessão lotada? Sessão lotada, febre. Inclusive teve uma coisa engraçada na época, porque teve... Eu não quero tomar o tempo de vocês. Por favor, não. Porque tinha uma série que passava agora há pouco no Nickelodeon, acho que passou ano passado até, um tal de Mork e Mindy, que era com o Robin Williams gurizinho, vocês não reconheceriam. Ele não passou aqui também na época, ele passou agora por sei lá por quê, por causa do que o Robin Williams estava na mídia e tal, etc. E daí desenterraram essa coisa. Mas é a história de um ET que vem à Terra com superpoderes e tal, etc. Que não sabe usar os poderes, que é todo atrapalhado, etc. E ele vem numa nave que é um ovo, né? O engraçado é que na mesma época do lançamento do Superman aqui, eles pegaram e fizeram uma série copiando o Mork e Mindy, que era o Robin Williams no original, com o falecido Ronald Golias, o comediante na Globo, que era o Super Bronco. Alguém aqui, quando estava engatinhando na época, chegou a... Tá, tem alguém aqui, ó, Carbono 14 ativado aqui. E, bom, foi o marco, né? E essas reações também de empolgação das pessoas, talvez a outra notável também, que não tem nada a ver aqui, mas que está dentro desse universo de cultura pop, né? Foi na estreia do Indiana Jones, naquela hora que o Harrison Ford vê lá a demonstração de habilidade do espadachim árabe lá e de repente se vira e tira a pistola e pá! Na cabeça dele. Aconteceu uma coisa que a gente não vê mais, porque a cultura cinematográfica mudou totalmente, mudou a cultura de exibição, etc. Mas o cinema ficou aplaudindo durante uns 10 minutos, mais ou menos. Que legal. Foi um troço estranho. Depois dessa cena? Durante a cena. Depois da cena continuaram aplaudindo. E o... Gilson. Prazer, Gilson. Gilson, tu assistiu uma vez só? Super-Homem? 3. 3 no cinema. Mais algum comentário? Sobre esse filme? A gente vai abrir pro público depois, no segundo. Certo? Obrigado. Só um último comentário para o Superman. Eu acho que até hoje, não sei se vocês percebem, é um filme que é feito com muito zelo, né? Parece assim que o Richard Donner
filme assim, com muito cuidado, muito preocupado. Ele vem, desculpa, não quero alongar, mas... Só pra encerrar o Superman agora. É 1 hora aqui da gente conversando e depois 1 hora com o público. Tá, mas merece, Superman merece mais um pouco. Com certeza. O Super-Homem, daí, Gilson, quem mais tem a idade de ter assistido no cinema, embora tenha perdido, mas tem essa idade? Ninguém quer revelar a idade aqui. Ninguém quer falar que foi. Carbono 14 é comigo mesmo. O Super-Homem ainda vem numa leva do cinema dos anos 70 norte-americano, que era bem séria, só ver os policiais dos anos 70, os filmes dramáticos dos anos 70. Então acho que por isso, né? Antes, até nos anos 80 ainda tem uma carga dramática que vem acho que se diluir nos anos 90. Então acho que é por isso, assim, o Super-Homem é bem sério, né? Eu acho dramático o filme, essa cena é bem dramática. Aí depois que dava sequência, era o carro conseguindo a Terra voltando ao normal e a Margot Kidder também, que é a Lois Lane, era bem uma atriz bem forte, dramática, diferente da Lois Lane do Super-Homem Returns, né? Superman Returns. Tá. Não, até a gente tem que lembrar também que é Richard Donner, né? O cara é um mestre absurdo, não sei se vocês conhecem o cara. Eu acho que ele fez filmes depois mais infantis, como... Não, Máquina Mortífera Máquina é dramático. Mortífera. Desculpa. Eu sou fã do Máquina Mortífera, perdão. Mas é que ele fez Goonies também, daí eu lembro mais do Goonies. Que não é, é infantil, sim, é infantil, mas quem não gosta de Goonies aí? Todo mundo gosta de Goonies aqui, né, pessoal? Quem? Não, e também tem uma carga dramática forte. Tem uma carga dramática forte, né? Ele revelou o Josh Brolin, né? Hoje o Josh Brolin visto aí... É a mesma coisa que foi pensado quando lançaram o Thor agora, que pegaram o diretor com maior carga também, né? Não, mas... Não, com carga, não que... Mas, isso, então vamos comparar os dois. Vamos comparar, mas no se tiver... contexto atual, entende? Perfeito. É isso. Máquina Mortífera é um puta drama policial. Máquina Mortífera é meu filme policial predileto. O primeiro. Sim. Vamos fazer um evento Máquina Mortífera? Bora. Muda o nome. Não, brincadeira. Então, como já foi falado do Batman, interpretado pelo... Oi? Christian Bale. Não, pelo Robbie Williams, não. George Clooney. Tá, sumiu o nome do homem. Naquele filme é a mesma coisa. Podia ser o... Não, vamos ver um pedacinho dele também. Não vamos deixar os escaparem. Tudo isso pra ver que eu falei. Living in the shadow of the big bad bang. You don't need him. You're the star. I can see it now. Your own big, bright signal in the sky. Let me guide you. Let me kiss you. Stop! Don't kiss her. The victim at the airport. Toxins introduced through the mouth. What are you talking about? Why do you think she's so desperate to kiss us? I'm going to use her poison. Poison it's a real issue with women, you know that? You just couldn't stand it. She was going to kiss me and not you. Couldn't stand it. It was going to be mine and not yours, could you? Mamilos. Você consegue olhar pro rosto deles? Você consegue olhar pros mamilos? Bom, esse filme não era pra ser uma comédia, mas eu acho que não concordo que é uma comédia, né? Mas apesar desse filmes ruins, assim, depois da franquia do Superman, pelas mãos do Tim Burton, o Batman surgiu legal, assim, né? Mas será que foi essa sequência que enterrou por um tempo os filmes de super-herói nos cinemas, assim? O que vocês acham sobre isso? Me desculpa, eu gostaria de discordar um pouco do Batman Tim Burton. Tim Burton, vamos lá, botou um besouro suco pra ser o Batman. Eu não sei, eu tenho uma visão, eu gosto do filme, gosto mesmo, de verdade, gosto do Jack Nicholson, mas, cara, o Michael Keaton nunca vai ser o Bruce Wayne, nem se ele tentar ir e voltar 1 milhão de vezes. Eu tenho um problema que eu acho a figura do Bruce Wayne é que o Batman é o herói predileto. Assim. E a figura do Bruce Wayne é... Não sei, não pode ser.
Michael Keaton, né? Eu gosto do filme, só que tem... eu não gosto de filmes que o vilão morre. Não gosto, que nem acontece. E vocês já viram, vocês sabem que o Coringa morre. Mas sim, mas não se compara aos Superman. Assim. Não é comparável, assim. Não sei o que vocês acham. Eu acho que... Quer falar? Pode falar. É que eu acho assim, eu quero abrir uma discussão, na verdade, aqui. O que me vem na cabeça é a questão de... Depois de 78, então, quando estoura o Super-Homem, que foi um sucesso de bilheteria, e penso eu, o pessoal pensou assim, vamos fazer filmes adaptados de quadrinhos? Porque esse episódio aqui, que ocorre com o Batman e Robin, é 95. Esse aqui é 97. 7? 97. 92 é o Returns, né? Então, olha quanto tempo passa para a gente dizer que afundou, e aqui se refere às adaptações de quadrinhos em geral, né? Não a DC, mas sim os quadrinhos, né? O que acontece nesse meio tempo? Isso que eu quero relembrar. 78 Super-Homem, daí tem o 89, o Batman. Depois a gente tem só na década de 80, né, que é o Batman. Nós temos os 3 outros filmes, nós temos 3 filmes na sequência do Superman, depois nós temos o Batman que começa. Era o Super-Homem. Não tem... A gente tem mais um. Mas a gente tem um de verdade e 2 da tentativa do Superman, né? Superman 3 e 4, por favor, né? Então, eu acho assim que como fim do gênero de filmes de super-heróis, eu acho que muito exagerado, acho que é por essa linha que o Saldanha quer pegar. Porque acho que não havia um gênero de filmes de super-herói, né? Como existe hoje, existe esse filme. Eu acho que o filme Batman Robin, ele afunda a franquia do Batman, isso é inegável. E quem me conhece aqui sabe que eu sou Batmaníaco de carteirinha, então esse filme aqui é um absurdo, assim, eu odeio esse filme com todas as forças da minha alma. E George Mecker... Tu começasse a ver ele como uma comédia, não é tão... E se você estava pensando assim, por que você estava pensando, por que raio chamaram o Schumacher para fazer esse filme? Eu pensei só num filme, por causa do Linha Mortal, que é um filme soturno, talvez por isso, sabe? Então que chamasse o Kiefer Sutherland para ser o Bruce Wayne, né? O Jack Bauer, não o George Clooney. O que o pessoal... O que houve vários comentários até do próprio do Tim Burton, nos extras dos DVDs, ele fala que a Warner queria seguir uma linha um pouco mais leve de filmes com Batman, que achando que estava ficando muito soturno, assim, uma coisa muito sombria, né? Tim Burton, no final de contas. Né? Então resolveram substituir o Tim Burton nos outros filmes. Inclusive ele aparece como produtor executivo do Batman Eternamente e ele fala assim, não trabalhei, nem botei minha mão nesse filme, não sei nem porque colocaram meu nome lá. E o que o George Mecker tentou fazer nesse filme, nesse quarto filme, foi uma homenagem ao seriado do Batman da década de 60, isso é claro. Porque tem as inversões, os planos inclinados, toda aquela coisa colorida, neon, enfim. Ele tentou recuperar a atmosfera camp do seriado da década de 60. Só que nós estávamos no final da década de 90. Aquilo já não servia mais. E nesse tempo, também complementando, nesse tempo não existia o que hoje é muito clássico de dizer, estamos fazendo um remake, um reboot. Exatamente. O pessoal esperava uma continuação, né? Porque ele está dentro de uma franquia de... Porque a partir do disso que tu fala, se ele dissesse assim, gente, agora é a minha leitura sobre um Batman. Exatamente. Não teria esses planos que a gente tem, né? Claro, porque a gente esperava... Porque o Batman Eternamente seguiu mais ou menos a linha do Batman Returns ali, né? Dos 2 primeiros filmes. Só que o Batman Robin destoa totalmente. Então, realmente, com isso, a gente viu um filme que estava inserido dentro de uma série, só que ele destoa completamente. Então, se ele tivesse realmente quebrado, não, pessoal, agora terminou, daqui pra cá continua, não teria feito teria sido esse fiasco e ele não precisaria ter ido aos extras também e dizer aos fãs do Batman, desculpa, eu lamento por vocês não terem entendido o que eu tentei fazer, desculpa por ter enterrado a franquia do Batman. Ele falou isso, tá lá nos extras, né? E por isso hoje como é importante, então hoje a gente ouve muito a reboot, a remake, olha o quão importante é deixar então frisado, sim, gente, isso que vocês estão assistindo é um remake, isso é um reboot, por isso que é legal essas terminologias hoje. Eu acho, ali, porque nós tivemos algumas tentativas da Marvel, não bem sucedidas na década de 90, hoje estava também comentando aqui antes, que é o Nick Fury com o David Hasselhoff, nós tivemos Justiceiro com o Dolph Lundgren, nós tivemos Capitão América, o Quarteto Fantástico que nem entrou, né? Nem foi... Não, mas o Justiceiro do Dolph Lundgren é melhor do que o do Thomas Jane.
Embora não tenha caveira, né? Só. Como? Complemento. Não, e nós... Então, assim, esses filmes da Marvel foram bem menos vistos, ou tiveram menos visibilidade do que Batman, né? Do que a franquia do Batman, que foi a única coisa que nós tínhamos, assim, realmente de renome, né? Mas, tanto é que a Marvel meio que parou por aí. A gente vai recomeçar mesmo nos anos 2000, quando a gente tem Blade, que é quando realmente começa, e aí as pessoas começaram a perceber que não, dá pra fazer filmes sérios, né, de quadrinhos, ou filmes melhores do que havia sido feito anteriormente. Mas acho que dizer que esse filme matou o gênero, acho que matou a franquia, né? Deixou 8 anos o Batman na geladeira, né? Mas eu entendo também como uma pergunta como mais, tipo, como se matou o gênero, porque se nós só tínhamos isso, Super-Homem, São Paulo, Super-Homem e Batman, e daí o cara faz aquele fiasco, de repente... A Warner, de fato, o personagem muito, provavelmente, se não fosse Deus Nolan, mas... não, nesse caso foi, né, por favor, o cara fez um milagre, né? Ele ressuscitou o bicho. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o gênero, o pessoal deve ter pensado muito tempo assim, não vamos fazer nada relacionado a quadrinhos, né? Porque olha o fiasco que foi. O que eu acho legal é o seguinte, ó, se o Schumacher tivesse continuado num Batman, o Batman e Robin e o Batman Forever. Se ele tivesse feito um Batman Forever and Ever, e digamos assim, ó, que não tivesse, ou até mesmo se tivesse, porque ele não respeitou mesmo o Tim Burton, mas que ele colocasse uma mulher gato no próximo Forever and Ever, quem é que seria a mulher gato? A Julia Roberts, porque ele trabalhou Linha Mortal com a Julia Roberts, trabalhou com Tudo por Amor com a Julia Roberts, e ela era a senhora queridinha da América, mais nos anos 90, né? No pico lá, no 90 mesmo, né? Como no começo dos anos 90. Poderia ser a Julia Roberts mesmo que fosse nos anos 2000. Daí hoje, quem é que é a mulher gato no Christopher Nolan? A Anne Hathaway, que é uma queridinha da América, que faz às vezes de uma Julia Roberts. Interessante isso, não? Só pra... Mas, descontextualizar, a Julia Roberts era uma queridinha da América, mas a Anne Hathaway, ela faz aquela, vou fazer um filmezinho de comédia, fazer aquela coisa feliz, mas só que ela também faz filmes como O Casamento de Rachel e coisa assim, que são filmes que tem uma carga dramática maior. Eu acho Tudo por Amor dramático, pá, choro muito. Ok, mas ela é uma atriz... Alguém já viu Tudo por Amor aqui? Mas ela é uma atriz do caráter... Ela é uma atriz... ela é uma atriz do estilo mais do Nolan, assim, que... ela se expõe, ela é uma atriz que se expõe. Não precisa achar desculpa por ela estar, porque eu entendo e ela é perfeita para esse papel. Eu estou dizendo que existe esse quê de queridinha da América. Aliás, Hollywood que quis colocar ela como queridinha da América. Eu nem acho que ela é muito mais atriz do que queridinha da América. Concordo. Só acho engraçado que a Michelle Pfeiffer, quando foi lá, Mulher Gato, não era queridinha da América, entendeu? Então, o Nolan usa uma queridinha da América e ele também não está usando porque ela é uma queridinha da América. Porque ele acha ela talentosa. Enfim, eu tentei falar uma coisa e ninguém comprou o que eu falei. Nossa! Voltando à franquinha do Tim Burton, assim, eu prefiro o Return, assim, eu acho um filme superior ao primeiro Batman, assim. Eu prefiro, não sei se o nosso amigo Batmaníaco que concorda comigo, mas deixando de ser xiita também, assim, é xiita achar que o primeiro Batman é melhor. Mas deixando de ser xiita, pensando como uma obra cinematográfica, o Batman Returns é muito superior ao primeiro Batman. Sei lá. Eu lembro, essa é uma coisa bem de nerd mesmo, de fã. Eu lembro em 1992, eu assistindo O Engano, você quem viu esse filme? Com a Goldie Hawn e o John Hurt, um suspensezinho vagabundo. No Cine Center era ainda, hoje é total João Pessoa, né? Era o Cine Center João Pessoa. Daí dá um trailer, começa um trailer, não tinha internet, né? Daí e vinha a neve, e eu assim, ó, mãe, abre os olhos, mãe. Daí vem a mulher gato, cara, eu tô arrepiado, cara, e começa a brigar com o Batman no topo do telhado, e eu assim, ó, mãe, olha, meu irmão é Cássio, né? O Cássio não vai acreditar, olha! Então eu penso, olha que loucura, né? A gente tinha que ir no cinema pra ver o trailer, né? Hoje o Cássio vai acreditar porque ele pode ir na internet botar, vamos ver se esse puto falou a verdade. Mulher gato, né? Então eu acho que eu vou ter um carinho e por isso eu digo que eu acho que o Batman Returns, porque eu também vi o Batman no cinema, mas acho que por estar minha mamãezinha ali junto comigo, e, sei lá, porque eu lembro com mais carinho do Batman e acho mais empolgante o Returns, mais sombrio, mais dark. É o Dark Knight do Tim Burton.
E então acho por isso que eu tenho já um carinho prévio já pelo Batman, o Cavaleiro das Trevas, esse Dark Knight Rise, né? The Dark Knight Rise. The Dark Knight Rise. E eu gostaria muito de ver o trailer no cinema com a minha mãe, imagina. Então, vamos começar a falar um pouquinho de Marvel, né? Tirando falando um pouquinho de, né? Os filmes, eles começaram daí a bombar no cinema de novo, de super-heróis. Foi na época, vocês acham que eles voltaram, assim, foi na época que, por coincidência, quando a Marvel veio a falir nos anos 90, aí eles venderam os direitos Homem-Aranha, X-Men. Será que foi isso que voltou a fazer? Por acaso a falência da Marvel veio para ser uma coisa boa? Será? O que vocês acham sobre isso? E dessa época, quais filmes foram mais relevantes? Por favor. Só deixa claro, porque daí tu que entende muito nesse assunto, que a Marvel não tinha feito filmes antes. Se tinha feito, por que ela faliu? Foi por causa do cinema adaptado? Não. Não. Foi questão de administração mesmo, né, da Marvel, vendas, enfim, né. Mas eu acho que aqueles filmes ali da Marvel da década de 90 são tentativas para seguir a Warner, né, seguir a linha da Warner, mas não deram certo. Então, uma das tentativas da Marvel para sobreviver à sua falência foi realmente passar os direitos de alguns de seus personagens para alguns estúdios cinematográficos. Aí começou a gerar essa bagunça que nós temos hoje, a Marvel tentando unificar o seu universo cinematográfico de super-heróis. E hoje nós temos heróis que estão com a Sony, com a Universal, com a Fox, né? Então a gente tem essa bagunça aí, né? E então eu acredito que, de certa forma, para os filmes de super-herói, isso foi bom. Eu acho que isso foi positivo, porque a gente teve mais possibilidades de ver os super-heróis na tela, né? Nós tivemos ali, então, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, Blade, né? O Hulk também, né? Independentemente de eles serem bons ou não, né? Porque a gente sabe que tem alguns estúdios, né, que são mais caretas quanto a realmente coisas novas, os estúdios são mais abertos, então dá para explorar. Não fica fechado, né, o patrimônio da marca. Exatamente, só que aí o que causou hoje esse problema é que a Marvel está tentando criar um universo, né? A gente está vendo aí com esses filmes do Homem de Ferro, do Capitão América, dos Vingadores. A Marvel está tentando criar um universo cinematográfico, mas vai ser um universo razoavelmente limitado, né? Então não vai ter todos os seus heróis à disposição. Porque para reaver esses direitos hoje é muito complicado, porque a gente não tem a clara noção de como a Marvel pode reaver. E hoje franquias milionárias como a Homem-Aranha com a Sony, quando é que a Sony vai largar o osso? Não vai largar, exatamente. A Fox a gente sabe que sempre estava na beira, né? Tinha que produzir um filme dos X-Men a cada 5 anos, sei lá, não podia ficar mais 5 anos sem um filme do X-Men. E aí empurra Wolverine, empurra X-Men First Class, vai fazendo algumas burradas e vai tentando consertar, né? Enfim, só que a gente tem que pensar agora também que existe uma Disney por trás da Marvel, né? E a Disney não sei por quanto tempo vai ficar assim, vamos deixar ainda o Homem-Aranha lá com a Sony, né? Vamos deixar os X-Men com a Fox, porque são franquias também que dão muita grana, né? Dão muito dinheiro. Exatamente, mais do que a Marvel tem hoje em mãos, né? Com o que ela está explorando. Então eu acho que de certa forma foi positivo para o mercado, acho que para nós fãs e público, né, cinéfilo, enfim, mas acho que para a Marvel ela tem mais problemas aí do que realmente uma solução, né? Eu acho que ele falou tudo. Valeu, galera. Mas se eles não tivessem vendido os direitos autorais, será que eles iam conseguir se reerguer? Tanto que a Marvel Studios surgiu agora com o primeiro Homem de Ferro, né? A gente tem que pensar que... qual foi o primeiro? Foi o X-Men, o primeiro dessa...